Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Se porventura alguém próximo de você não está com a Bíblia, ou não a trouxe, dê a ela aí a alegria de ler com você esse texto. Lucas 8,4 diz assim a palavra do Senhor: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu me ajude aí, uma parte caiu beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre e tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 11, Jesus chama os discípulos, ou os discípulos se aproximam dele, e ele explica a parábola, que diz assim, o verso 11 do capítulo 8. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Verso 15, vamos ler juntos? A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos ler a última frase juntos? Estes frutificam com perseverança. Mais uma vez, assim seja sobre a sua vida. Estes frutificam com perseverança. Amém. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que é eficaz, que é poderosa. Essa semente será lançada no nosso coração, e queremos pedir que ela encontre terras férteis nessa noite. Nos prepare para receber, ó Deus, ouvir a tua voz e receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado no céu para a nossa vida. Eu nada posso comunicar, nenhum efeito pode ser, ó Deus, trazido ao coração do homem, se o Senhor por mim não falar. Então eu coloco a minha vida em completa, total dependência do Senhor, para que, ó Deus, a minha voz que ecoe aos ouvidos, o teu Espírito fale ao coração e gera vida e transformação sobre nós. Assim oramos em Cristo Jesus, amém. Podem assentar-se. Como de costume, mantenha Lucas 8 aí sobre o seu colo. Daqui a alguns minutinhos nós vamos aí perceber alguns princípios do nosso coração. Um coração que frutifica. Bom, o rei Salomão, eu gostaria de iniciar essa ministração dizendo aqui um dos provérbios que ele deixou. Não precisa você abrir, nós vamos juntos citá-lo, que fala sobre o coração do homem. E ele disse em Provérbios capítulo 4, verso 23, a seguinte frase: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu. Por que deve guardar o coração? Porque dele procedem as saídas da vida. Vamos dizer todos juntos esse versículo, 2, 3 e... sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, tudo que sai, tudo que se aflora, tudo que se manifesta na sua vida, nasce no seu coração. Tudo que é revelado, que é externado, ele tem como princípio gerador o coração. E nós sabemos que a palavra coração, no seu sentido bíblico, e também nas nossas conversas coloquiais, não está falando do órgão, obviamente, mas sim o coração. Ele é a sede dos nossos sentimentos, nesse contexto, e das vontades humanas. Então, se nós pudermos, nós vamos usar o tempo todo a nomenclatura sobre o coração nessa ministração. Então, quando eu falar sobre o coração, o contexto bíblico está dizendo, e o coração se faz referência ao nosso homem interior. Hernandes Dias Lopes muito bem diz acerca desse versículo. Ele diz assim: o coração
é a sede da alma. O coração é o trono das emoções. O coração é a sala de comando das decisões, né? Onde tudo é gerado e ali flui. E o próprio Salomão afirmou isso: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Trocando por miúdos. Ou seja, as nossas palavras, as nossas ações, as reações que nós externamos através daquilo que falamos, da nossa expressão facial, dos nossos comportamentos, elas são apenas um retrato daquilo que está no nosso coração, porque tudo que se manifesta na nossa vida nasce no nosso coração. Então eu gostaria, nessa palavra introdutória, deixar 2 pilares como medidas, como verdades importantes para o nosso coração. Primeiro, o meu coração transparece a minha vida. Diga comigo assim: o meu coração transparece a minha vida. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3 e... o meu coração transparece a minha vida. Ou seja, as minhas palavras e as minhas atitudes do dia a dia, elas são verdadeiros outdoors do nosso coração. Elas revelam aquilo que está dentro de nós. O caráter e o comportamento que nós temos no nosso dia a dia, no casamento, com os filhos, com o patrão, com os clientes, elas refletem o nosso coração. A gente só consegue, irmãos, fingir o que está no nosso coração por um período muito curto, mas rapidamente ele reassume as rédeas das nossas decisões. Já viu, quando você conhece uma pessoa, ela consegue de alguma forma projetar uma imagem: oi, tudo bem, super simpática, atenciosa, tal. Mas quem conhece essa pessoa, de fato? Quem convive com ela? No dia a dia ali, ó. Vai conhecer, porque ali ela não tem como maquiar. O coração, às vezes a gente consegue maquiar ele por um instante. Mas com pouco tempo, se você conviver com um amigo que você conheceu, ficou encantado com ele, no decorrer da caminhada, alguma coisa vai acontecer. Você fala: esse fulano, ele não é fácil não, hein? Fulano é bravo, fulano é impaciente, fulano, ele trata mal a esposa. A gente começa a conhecer, porque o coração não tem como, ele transparece na nossa vida. E Jesus já falou isso, em Mateus capítulo 15, verso 19, ele diz assim: porque do coração procedem os maus desígnios. Jesus disse: porque do coração procedem os homicídios, o adultério, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Disse Jesus, procedem do coração. Então cada pecado, ele nasce aonde? No nosso coração, no nosso coração. Um pecado que é praticado externamente, ele é concebido primeiro internamente, no nosso coração. Por exemplo, uma pessoa que decide cometer um homicídio, matar alguém. Onde que essa pessoa morreu primeiro? Dentro dela, já elaborou o plano nas emoções dela aqui. Ela já viu aquela pessoa morta aqui. Vou matar fulano. E vai lá e mata. Porque tudo começa onde? O nosso coração. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque às vezes a gente acha, o meio ele pode influenciar, mas às vezes o nosso maior inimigo está dentro de nós. Às vezes o nosso maior inimigo está dentro do nosso peito, que está impedindo a gente de viver muita coisa grande. A gente está pondo culpa nas pessoas e às vezes está dentro da gente. A gente precisa fazer um check-up no nosso coração. Porque o Adão, mesmo no ambiente perfeito, pecou. Porque é o coração que precisa ser tratado. Então, se você quer saber como está o seu coração, você precisa começar a perceber e a observar o seu comportamento do dia a dia. Se você é um camarada estressado, se você é um camarada que o sol está choveu hoje, agora está quente demais, tudo está ruim, patrão, e começa a falar, as vendas caíram, então, eu estou cansado, eu não aguento isso, é a pressão. Isso é um retrato do seu e do meu coração. O coração está ingrato, está triste, o coração está magoado, está ferido, precisa ser tratado. Então diga comigo: o meu coração transparece a minha vida. Agora, o segundo pilar sobre essa verdade, nessa palavra introdutória, é que o nosso coração, ele tem um alto poder de determinar a nossa vida. Diga comigo: o meu coração tem um alto poder de determinar a minha vida.
Ou seja, o meu coração não só me faz perceber os sinais de como eu estou hoje, mas daquilo que eu vou colher amanhã. Porque é do coração que procede as saídas, aquilo que eu vou decidir. O destino da minha vida, ele depende do estado do meu coração. A qualidade que eu vou ter nos meus relacionamentos depende do estado do meu coração. Se eu tiver com um coração fechado, um coração enjoado, gente enjoada. Você conhece gente enjoada? Não, ninguém conhece, olha que maravilha. Eu vou te apresentar alguns. Gente enjoada. Então, a pessoa é o estado do coração dela. Ela é enjoada. E aí, quem quer ficar perto de gente enjoada? Tem alguém? Tem alguém? Não, isso interfere nos seus relacionamentos. O seu coração interfere no seu relacionamento com Deus. Porque se o seu coração estiver fechado, se o seu coração estiver adoecido, resistente, a Bíblia diz que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. O homem vê a aparência, mas Deus vê o texto do salmista diz assim: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste, Ele concede a sua graça. Olha como que Deus observa o estado do nosso coração. Quando o meu coração está aberto para a palavra, o meu coração está quebrantado num culto diante de Deus, a Bíblia diz que o Senhor não consegue, o Senhor não resiste, o Senhor derrama sobre Ele mesmo a abundância de bênção, derrama sobre Ele graça, ou seja, aquilo que Ele nem merece, o Senhor vai fazer por causa do estado do coração. Irmãos, isso faz todo sentido para nós essa noite, porque uma palavra está sendo liberada neste altar, e o estado do meu e do seu coração vai determinar o impacto que ela vai ter. Quem está entendendo? O coração, ele tem um alto poder de determinar a minha vida, ou seja, tudo na minha vida vai fluir a partir do meu coração. Então eu preciso nessa noite fazer um check-up de como está o meu homem interior. Se você vai frutificar nesse ano de 2019 ou não, depende do quê? Do estado do seu coração. Depende do solo do seu coração. E é justamente sobre isso que o texto que nós lemos fala. Sobre a importância da gente avaliar o tipo de coração que a gente está tendo, para saber o resultado que nós teremos. Bom, o texto aí na sua Bíblia está intitulado, a gente tem os copistas, né, as pessoas que imprimem a Bíblia, eles colocaram alguns títulos. Os títulos não são inspirados, né? Os títulos são dados pelos homens, porque eles leem a parábola e põem um título em cima. Na sua Bíblia está escrito o quê? Qual o título que está essa parábola? A parábola do semeador. No meu também está escrito a parábola do semeador. Só que se você observar, esse texto bíblico ele dá muito mais ênfase na qualidade do solo do que no trabalho do semeador. Observe, esse texto dá muito mais ênfase na qualidade do solo do que no trabalho do semeador. O que ele fala do semeador aí? O que ele fala sobre o semeador, o texto todo? O semeador saiu para semear, acabou. Acabou, uma frase. Do semeador ele fala, o semeador saiu para semear, acabou. O resto todo é sobre o quê? Sobre o solo. Sobre os tipos de solo. Então o texto dá muito mais ênfase sobre a qualidade do solo do que sobre o trabalho do semeador para a frutificação. Então talvez esse texto teria que ser intitulado pelas pessoas que imprimem como os tipos de solo, ou a parábola sobre os 4 tipos de solos. Porque você não vai ver ele gastando tempo nem com o semeador, ele gasta um pouquinho de tempo falando sobre a semente, uma frase também, mas ele gasta um tempo muito excessivo falando dos tipos de solo. E é uma parábola muito pertinente, porque tanto Marcos, Lucas quanto João, eles escrevem essa parábola. É chamado dos evangelhos sinóticos, onde esses textos bíblicos estão presentes nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O Lucas é o que aborda sobre a parábola de forma mais resumida. Depois você pode ler Mateus capítulo 13, e você pode ler também Marcos capítulo 4, onde o autor, o Mateus e o Marcos, eles detalham um pouquinho mais sobre a parábola, mas pouca coisa, detalhes mesmo. E o Lucas faz de uma forma mais resumida. Aí lá em Mateus 13 eu estava vendo que a história começa assim. Jesus estava em casa, de boa,
E ele decidiu ir para a beira da praia. Talvez curtir o pôr do sol, descansar um pouco. Ele senta na beira da praia. O que acontece? O que acontece quando uma pessoa pública vai para um ambiente, uma pessoa que é público conhecido vai para um ambiente assim público? Junta gente, vamos fazer uma selfie aqui, Jesus. Não tinha, se tivesse, todo mundo registrava. Está aqui o curador, está aqui o salvo. O pessoal fazia, mas o texto bíblico diz que Jesus sentou na praia e gente de todo lado, até de cidade começou a aparecer. Jesus tranquilo, começou a chegar, multidão de toda cidade. Aí o que Jesus faz? Ele vai para cima do barco, o mar ali tranquilo, sobe no barco e transforma o barco em um púlpito flutuante. E começa então a anunciar sobre essa parábola, que disse que o semeador saiu para semear. E quando o semeador saiu para semear, me ajude a lembrar, quando ele sai caminhando no campo, ele joga a semente. A primeira parte, uma parte da semente cai aonde? Sobre a beira do caminho. Outra parte da semente, essa parte os homens pisam, as aves às vezes vão lá e comem. Outra parte que ele lançou caiu sobre onde? Sobre as pedras, né? Porque na terra, em Israel tem um pouco de terra assim, muitos lugares, né? E logo em seguida já vem a pedra mesmo, a rocha. Outra parte caiu aonde? Num terreno onde tinha espinhos, que sufocou. Ela até começou a gerar alguma coisa, mas o fruto não permaneceu porque os espinhos sufocaram. E a outra parte caiu no seu coração, louvado seja Deus, na terra boa. Caiu na terra fértil, caiu na terra, e ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Jesus não precisava nem muito bem explicar, porque essa linguagem de semeador, de lavrador, nessa sociedade agrícola que era do povo de Israel, era algo muito comum. Mas vale agora a gente destacar alguns elementos importantes, que eu gostaria de chamar a sua atenção para a gente aplicar para o nosso coração essa mensagem. O primeiro elemento dessa parábola começa dizendo o quê? Qual a primeira frase da parábola? Vamos? Tem gente aí? Quem está aqui? Quem está aqui? O semeador saiu a semear. Vamos falar aí a primeira frase? O semeador saiu para semear. Jesus está falando quem? Originalmente ele está falando dele. Ele é o semeador em excelência. Ele é o Deus que saiu do céu e veio a essa terra lançar a boa semente do Evangelho no coração. Em Mateus capítulo 13, verso 37, confirma essa palavra dizendo assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, é Cristo Jesus quem lança essa semente. Mas o semeador, além de Cristo originalmente nessa palavra, o semeador também representa o quê? O cristão genuíno. O semeador também representa cada um de nós que recebemos a palavra, e eu e você como fomos comissionados para quê? Para pregar o Evangelho. É isso que Jesus disse? Pregai o Evangelho, ou seja, lance essa semente. Então o semeador originalmente é Jesus, mas o semeador também, ele é cada um de nós que anuncia essa palavra. Tanto, por exemplo, um que está aqui no altar como eu, alguém que está numa sala de escola bíblica dominical, você numa conversa informal que você fala da palavra de Deus para uma pessoa, você que faz um discipulado com um seu amigo, com um familiar, enfim, você se torna dentro da palavra de Jesus um semeador. E eu gostaria de abrir um parênteses sobre essa realidade, que o texto diz que o semeador saiu a semear. É o campo que vai até o semeador ou o semeador que vai até o campo? Há a possibilidade do campo ir ao semeador? Não. Ou seja, na dinâmica do reino, meus irmãos, a gente observa, isso deve abrir os nossos olhos, para sairmos da comodidade como servos de Deus. Eu e você precisamos entender que nós somos chamados para ser semeadores do reino. E semeador é aquele que sai. Semeador é aquele que entra no movimento do reino. Semeador é aquele que, se tiver que encarar o sol para lançar a semente, ele encara o sol, mas ele não deixa de entrar na dinâmica do reino. E hoje o que nós temos visto é muitas pessoas que só recebem semente, mas nunca se tornam semeadores do reino. Mas eu quero dizer no nome de Jesus, que Deus te chamou também para ser um semeador. Você foi chamado para se envolver. Por isso, nesse ano de 2019, meu irmão, entre na dinâmica. Tem muita coisa acontecendo, né, pastor? Tem muita coisa acontecendo no reino, tem muita coisa acontecendo em transformação de vidas, tem muita coisa acontecendo na casa do Senhor. Não fique como espectador, comece a mergulhar na dinâmica do reino de Deus e seja surpreendido por aquilo que Deus vai fazer na sua vida e na sua história, no nome de Jesus. Você crê, querido? Amém.
Rodrigo, gentileza. A palavra é o semeador. Tanto que o texto diz, ide por todo mundo e não ficai. Segundo elemento dessa parábola. Primeiro é o semeador, e o semeador saiu para semear. Jesus interpreta no versículo 11, a segundo elemento dessa palavra, que é a sé. Começa com C e termina com mente. Qual o segundo elemento da palavra? A semente. Olha aí, que espetacular. É bênção. Então o primeiro elemento dessa parábola é o semeador. O segundo é a... E o que é a semente? Quem sabe? Quem sabe? Olha aí, ó. A palavra de Deus. O pessoal tá muito assim, pesquisador mesmo. Verso 11 está aqui, ó. A semente é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A semente é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Está aí? Você está com a semente aí? Olha aí. Está com a semente? Já saiu para semear? Louvado seja Jesus, né? Aí diminuiu os amém. A semente, você está com a semente, semeador. O que você está fazendo com essa semente? Só. O que você está fazendo com a semente? A semente é a palavra. Essa mensagem vinda de Deus e que é para ser ministrada sobre o solo do coração do homem. Agora, o que me impressiona nesse texto, que a gente pode observar, são as propriedades dessa semente. Primeira característica da semente da palavra é que a semente, que é a palavra de Deus, ela é completa. Esta semente é completa. Olha, o que você está aí nas suas mãos, sabe, essa semente que você vai semear, ela é completa. Todos os nutrientes necessários para a frutificação ela tem. E para a frutificação de 30, 60 e 100 vezes mais. Tudo que precisa para frutificar, essa semente tem. Ela é uma semente completa. O que você precisa para nutrir a sua alma, o que você precisa para alimentar o seu coração, você encontra na palavra de Deus. Ela é verdade que liberta. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é como pão que alimenta o nosso coração. Essa palavra, essa semente, ela é completa. Tudo que o homem precisa para frutificar está aqui, meu irmão. É o poder da palavra de Deus. Você está com uma semente que tem os nutrientes completos, todos que você precisa para ter uma vida feliz e abundante, está aí na sua mão. Segunda característica dessa semente é que essa semente é indispensável. Guarde isso. Além de ser completa, ela é o quê? Indispensável. Porque o solo sem semente não gera frutos. Por si só não. Quem aqui já plantou feijão na infância? Feijãozinho, né? Bom demais, né? Põe lá a latinha, a vasilhinha, a caixinha. Mas ninguém plantou aqui, essa geração de hoje. Será que eu estou velho assim? Perguntar aqui, quem plantou? Deixa eu perguntar, só para não ficar. Quem já plantou feijãozinho? Aleluia, louvado seja Deus. Eu achei que eu já estava com 200 anos, tá? Se eu colocar a terra aqui, ó, coloquei a terra, vou ficar olhando para ela, vai nascer feijão? Vai nascer, gente? Não, porque o solo sem a semente não gera nada. Na verdade, o solo sem a semente, o que ele gera? Se você não cuidar, não fizer nada com o solo, normalmente o quê? Erva daninha, espinho, esse carrapicho, já viu? O mato, já entrou no matagal lá, ninguém plantou nada, às vezes nasce esses trem tudo. Porque o solo do nosso coração é assim, quando não tem a semente da palavra, só vem os espinhos. Só gera as coisas que não vão trazer fruto sobre ele. O solo precisa da semente cair nele, para que nasça uma árvore e se torne frutífero. Precisa. O seu e o meu coração precisa. Porque essa semente, ela é indispensável para que você seja feliz. Ela é indispensável para que você encontre sentido e propósito para a sua vida nessa terra. Ela é indispensável para que você possa frutificar. Senão você vai ser um solo infrutífero. Porque essa semente, ela é completa, e essa semente é indispensável. E por fim, sobre a semente além de ser completa e indispensável, ela é poderosa.
poderosa. Essa semente, ela é completa, tem todos os nutrientes, ela é indispensável, o solo sem semente não gera nada, e ela é poderosa. Sabe por quê? Porque quando ela encontra um solo bom, ela faz algo extraordinário. Quando ela encontra um solo bom, ela frutifica de forma extraordinária. Encontrou uma terra boa, é 30, é 60, é 100 por 1 que vai ser gerada a partir de uma semente da palavra de Deus plantada no nosso coração. Meu irmão, essa palavra, ela é poderosa. Agostinho de Hipona, um homem do século IV, que se tornou um dos maiores teólogos, que é estudado nas academias de teologia até hoje, por ser um escritor tão concebido, tão com tantas inspirações, com tantas revelações bíblicas. Esse homem, ele vivia uma vida perversa, ele vivia uma vida longe dos caminhos do Senhor. De repente ele está passando no jardim, na casa dele, vivendo essa vida toda perversa, e ele ouve assim: abra e lê, e ele começa a pegar a palavra. Ele não tinha contato nenhum com a palavra, ele tinha uma mãe que orava por ele. Ele pega a palavra e lê um texto de Romanos, dizendo que é nova criatura, as coisas velhas se passam. E a partir daquele momento, sem ter ninguém para semear por perto, sem ter pastor, sem ter pregador, sem ter missionário, só tinha a palavra de Deus, a palavra por si só. Aquele homem entregou a sua vida para Jesus, e aquele homem teve a vida radicalmente transformada e frutífera pelo poder da palavra de Deus. Você pode aplaudir essa palavra, você pode glorificar a Deus, porque você está com a semente poderosa que vai frutificar no seu coração. O que Deus vai fazer na sua vida é poderoso, meu irmão. Essa palavra a gente lê, Pedrinho, e ela cura a nossa alma. A gente está triste. Quem já teve essa experiência? Você está triste e você começa a ler essa palavra, e Deus vai falando no seu coração. Já viveu, Sibeli? Aquilo começa a alegrar a sua alma. Você não entende, o problema está no mesmo lugar, mas a palavra é voz de Deus para o nosso coração e transforma a nossa história. Aí você sai do quarto, que você entrou todo cabisbaixo, você sai igual um leão, você sai com o coração todo aberto, porque você sabe que a palavra é do céu, a palavra é verdadeira, a palavra é fiel, a palavra é poderosa, a palavra esmiuça a pedra, a palavra ela te limpa, a palavra te regenera, a palavra vai se cumprir, porque o Deus da palavra é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Exalte a Ele, meu irmão. Eu quero dizer para você que essa palavra está sendo lançada aqui agora. Essa palavra está sendo lançada sobre o seu coração. Essa palavra está sendo lançada sobre a nossa vida. Essa palavra poderosa que alimenta, que sustenta, que nos nutre, que transforma a nossa vida. O semeador, Jesus sai para semear a semente poderosa, indispensável, completa. Mas o texto dá ênfase sobre o terceiro e último elemento, que são os solos. E o que é o solo? Verso 15: aquele que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração. O que é o solo? O nosso coração. O nosso coração, o agente determinante do resultado da frutificação. O nosso coração. E aí, querido, a gente observa nesse texto que, por melhor que seja a semente, por mais hábil e experiente que seja o semeador, o resultado da frutificação vai depender diretamente da qualidade do solo. A semente é poderosa, sim ou não? Você acha que o semeador da parábola é o cara? Sim ou não? Sim. Mas ele lançou a mesma semente, foi o mesmo semeador lançando a mesma semente, porém os resultados foram iguais ou diferentes? Porque o resultado da frutificação vai depender do estado do meu coração. O resultado do que eu vou gerar vai depender do estado como o meu coração está. Diga comigo assim: o estado do meu coração vai determinar o resultado da minha frutificação. A gente consegue dizer isso juntos? O estado do meu coração vai determinar o resultado da frutificação. O caráter do ouvinte, diz William Hendricks, determina o efeito da palavra em seu íntimo. É perturbador, irmãos, a gente ler esse texto e observar que a mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram diferentes.
A mesma palavra está saindo desse altar. Mas tem gente que vai sair daqui curado, tem gente que vai sair daqui salvo, tem gente que vai sair daqui reconciliado, tem gente que vai sair daqui transformado, mas talvez tem gente que vai sair daqui como se nada tivesse acontecido. E vai depender de quê? Do seu coração. Buscar-me-eis? Quando me buscardes, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Ou seja, se o seu coração se entrega por completo, você pode ter certeza, a semente poderosa vai gerar um fruto extraordinário sobre a sua vida, querido. Essa noite pode ser uma noite comum, essa noite pode ser mais um domingo na sua vida, mas essa noite pode ser a noite de maior frutificação na sua história, porque o seu coração está aberto, o seu coração está ávido para receber a palavra. Não preste atenção, o problema não está no semeador, o problema não está na semente, mas no coração de quem recebe. Observe comigo, por quê, pastor? Porque tem muita gente aí, a gente anula desculpas, sabotagens da nossa mente, porque tem muita gente que não frutifica no reino de Deus e quer pôr a culpa nos outros. Você conhece gente assim? Ah, eu não faço, eu não me evangelizo, eu não me envolvo por causa do pastor. Ah, porque a igreja não me dá oportunidade. Eu não faço porque fulano está lá na frente, o A, B, C. É o estado do seu coração, sai fora, Jesus não cai nessa não. A semente está sendo lançada, e não depende do semeador e nem da semente. É o estado do seu coração que vai determinar se você vai frutificar ou não. E o fato de talvez você e eu não estarmos frutificando é porque o nosso coração está fechado. É porque o nosso coração às vezes está como um solo duro. É porque o nosso coração às vezes está cheio de traumas. O nosso coração está cheio de preconceito. Ah, fulano ali, saiu ali, o outro que está aqui, cheio de resistência. Você está perdendo, meu irmão, a bênção. Deus está fazendo tanta coisa, você está perdendo. Por causa do estado do seu coração que está fechado. A semente continua poderosa. O semeador continua trabalhando com excelência, mas o estado do nosso coração está impedindo a gente de viver extremas frutificações na nossa vida. Quem conhece Judas? Andava com quem? Recebia qual palavra? As mesmas dos outros 12. A diferença é que Pedro acolheu a palavra e partiu, caiu para dentro, meu irmão. Recebeu a palavra, ficar em Jerusalém, você cheio, eu estou dentro dessa palavra, Jesus. Eu vou ser pescador de homem, eu só sei o que é pegar peixe, limpar peixe, vender peixe, limpar a rede, eu sei o que é isso, mas o Senhor falou que eu vou ser pescador de homem, eu estou aqui. Ele caiu, ele recebeu o coração fértil. Vai esse homem assumir ali a palavra, vai esse homem assumir ali em Atos 2, a pregação, em uma pregação, começa 30, 60, 100, milhares de vezes mais, 3.000 pessoas se rendem, um cara que era pescador, porque ele abriu o coração para aquilo que Jesus ministrava. Agora Judas não, porque o resultado da nossa frutificação vai depender do estado do nosso coração. O que Deus pode fazer é extraordinário, mas depende do estado do nosso coração. E Jesus trouxe a mim e a você aqui, porque Ele quer transformar o nosso coração, preparar a terra. O semeador está aqui para preparar a terra do nosso coração, porque a semente está sendo liberada, e eu quero declarar que ela vai produzir 30, 60, 100 vezes mais. Você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, você não vai sair daqui mais ou menos melhor do que você entrou, você vai sair daqui impactado, transformado. Por quê? Porque o seu coração está aberto, e Ele será achado por você. Ele vai manifestar o poder sobre a sua vida. Oh glória, eu quero viver isso, meu. Eu estou aberto a essa palavra, eu estou aberto a esse mover do Espírito, eu estou aberto para aquilo que Deus quer fazer. Oh glória, tem gente que vem no culto, fica lá no celular, desligado, preocupado com o que está acontecendo. Meu irmão, a semente está sendo lançada, poderosa, indispensável, completa, está sendo lançada. Deixa ela encontrar um coração fértil. Ninguém vai te segurar, vai impressionar outros semeadores ao seu redor. O que Deus vai fazer na sua história vai alimentar muita gente. O que Deus vai fazer na sua história. Quais são os tipos de coração, para eu poder saber e finalizar aqui? O primeiro tipo de coração é o coração duro e insensível. Dos corações que recebem a palavra, existe um coração que é
e insensível. Coração duro e insensível. Olha o verso 5, o verso 12. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. O que aconteceu? Ela foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Esse é o solo duro. Por quê? O solo da beira do caminho era o solo onde era tráfego de pessoas. Por exemplo, as pessoas, os homens, os animais, as rodas, os objetos, as rodas da carruagem de arado, ela passava ali sobre esse solo. O que acontece no lugar em que vai sendo pisada? A terra se torna dura. A terra ela se torna uma terra que não penetra semente nela. Aí o semeador jogou, caiu nessa terra, semente. Você viu o efeito? O efeito, não sei o que é isso não. Mas é a semente. Se eu jogar aqui, ó, a semente vai bater aqui, ó. Não vai conseguir entrar, por causa que o solo está duro. A terra está como uma terra batida, uma terra impenetrável. Aí, como a terra ela está dura, a semente não vai dar profundidade, não vai entrar, ela nem entra. Aí vem os homens, que ali é lugar de passagem, os homens vão pisar. E as que os homens não pisar, o que vai acontecer? Vai vir um passarinho, vai vir a ave, vai comer. Porque ela não entrou dentro do coração. Então o solo à beira do caminho é um solo duro. A semente não entra nele. Este solo, o próprio Jesus disse no verso de número 12, que é aqueles que ouvem a palavra. Eles ouvem a palavra, mas a palavra não entra no coração deles. Ele não acolhe a palavra no coração. Pelo contrário, são pessoas que estão ouvindo aqui talvez essa noite, mas rejeitam essa palavra. Elas não querem essa palavra, elas têm tanto preconceito, tanta resistência, que elas não aceitam essa palavra. O coração dela está duro. Deus está fazendo, Deus está curando, ela está criticando. Isso aí é não sei o que, fulano lá, tá. Coração duro, insensível ao mover do Espírito. Agora o texto diz que um coração duro assim permite que Satanás, o diabo, tenha ingerência nele. Está escrito aí. À beira do caminho vinha seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder deles crer, se converterem, ou se sejam salvos. O diabo vem e arranca. Ou seja, um coração que é duro, resistente, cheio de não me toques, cheio de preconceito, cheio de críticas, ou seja, que não acolhe uma palavra que é liberada nesse altar, uma promessa que Deus libera. Esse coração, ele se torna um terreno de ingerência de Satanás. E por que esse solo ele se torna duro? Porque os homens os pisam. E às vezes eu fiquei pensando sobre isso. Os homens vão pisando nele frequentemente, os animais, e o solo fica duro. E às vezes muitas pessoas estão com o coração rigidamente duros, porque sofreram pisadas dos homens na sua caminhada cristã. Talvez pessoas que falaram palavras que feriram o seu coração, e você hoje tem resistência ao Evangelho. Talvez pessoas que eram referência para você dentro de casa, que machucaram o seu coração, e o seu coração está duro, está cheio de traumas. O seu coração não consegue acolher a palavra por causa das feridas, das decepções, e quem domina o seu coração é o rancor, petrifica o seu coração. Um trauma talvez se você teve com a liderança, isso fez com que o seu coração talvez se tornasse duro. E aí a palavra, você vem no culto, mas a palavra, a semente quica, mas não entra, está rejeitado. A boa notícia é que o semeador saiu para semear. A boa notícia
é que eu creio em nome de Jesus, que Jesus te trouxe aqui nessa noite. Se o seu coração está duro, machucado, resistente, cheio de críticas, eu quero dizer, Jesus te trouxe aqui nessa noite para passar o arado do céu sobre a sua vida. Passar o arado do céu. Já viu o arado que machuca às vezes a terra aparentemente, mas na verdade está te preparando, porque Ele quer lançar semente no seu coração e quer gerar sobre ti um tempo de frutificação. Meu irmão, Satanás não vai ter mais ingerência na sua vida. Chega de resistência a pessoas, chega de resistência a quem está no reino. Abra o seu coração, receba a palavra, porque o que Deus quer fazer de você é um solo fértil que frutifica para a glória do nome dEle. E que toda ingerência de Satanás e trauma do passado seja quebrado na sua vida, no nome de Jesus. Toda resistência de Satanás na mente e coração seja quebrado nessa noite em nome de Jesus. Satanás, que o Senhor te repreenda. Toda ação maligna que está tentando a sua mente falar, eu não vou me render ao Evangelho, eu não vou. Tem gente que está desviado, tem gente que está desviado da casa do Senhor e está aqui nessa noite. Veio porque você quer, eu vou lá, simplesmente para completar o meu domingo, mas você está resistente à palavra. Jesus te trouxe e vai passar arado no seu coração, porque não é assim que Ele te criou. Você foi criado, você foi salvo para frutificar, e isso vai acontecer. Você pode aplaudir a Jesus, você pode exaltar a Ele, pelo poder dEle, em nome de Jesus. Chega de ouvir a palavra e não deixar ela gerar poder no seu coração. Chega de vir no culto e sair do mesmo jeito. Chega do diabo ingerir na sua história. Quem vai ingerir na sua história é aquele que é rei dos reis, aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário pela sua vida. Coração duro, solo duro. O outro coração é o coração superficial, porque a semente, ela é lançada, ela começa como era muito comum na terra de Israel. Por cima parece terra, mas rapidamente você vai ver lá as rochas, parece que é terra, mas um pouquinho que você cava já é rocha. Em muitos lugares já tem pedra aqui, pedra ali, pedra acolá. E aí a semente até entra, mas ela não consegue criar raízes. Aí vem o sol e bate sobre aquela semente, e o que acontece com ela? Semente que não tem raiz, semente que não começa a gerar raízes, ela morre. Agora, se a semente gera raiz, o sol é bênção. O sol faz ela gerar, faz parte do processo de frutificação dela. Mas por quê? Porque é superficial. Quem vive na vida superficial com Deus, quem vive na vida superficial com Deus, além de não gerar fruto, o sol se torna um agente que mata a sua produtividade. O sol é o que? As adversidades, as lutas. A pessoa não está firme com Deus, aí vem uma decepção. Imagina José, se José não estivesse firme com Deus. Ele está lá fazendo o que é certo, negando a mulher de Potifar, que colocou ele em cilada, foi preso, ficou 13 anos injustamente preso. Mas ele desviou? Não, pelo contrário, ele continuou com as raízes firmadas no Senhor, a ponto de quando que teve a oportunidade de revelar um sonho, ele estava lá pronto, porque ele já tinha sensibilidade com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Irmãos, o que a gente mais vê hoje, talvez, dentre todas essas sementes, dentre todos esses solos, melhor dizer, é o solo superficial. Hoje a gente vê muitas igrejas cheias, mas de pessoas vazias com Deus, pessoas que recebem a palavra, como diz o texto, saem daqui assim, uba, maravilha, tremendo. Chega na segunda-feira, não ora. Chega segunda-feira, não lê a Bíblia. Chega na terça-feira, não vigia. E ele não alimenta essa palavra e vive superficialmente. Se eu passar o microfone aqui, posso passar? Para cada um falar como foi sua vida de oração essa semana. Quanto de Bíblia você leu essa semana? Quanto tempo você investiu em oração essa semana? Pode passar o microfone? Talvez o meu e o seu coração seja o solo raso, superficial, porque a gente recebe e sai impactado, mas não aprofunda. Esse solo também não frutifica. Para caminhar para o encerramento, o solo, terceiro tipo de coração, coração materialista. Diga comigo assim: o solo raso não gera fruto.
Entenda isso. Como o pastor Tiago diz aqui, nós estamos aqui para brincar de crente, de pastor, de ministro. A gente não está brincando de evangelho. Ninguém aqui deve brincar de ser crente, não. É mergulhar, meu irmão. É se entregar. É ir num nível mais profundo. O livre acesso está aí. Você não precisa de sacerdote, você precisa de matar bode, você precisa de matar nada, precisa de matar carneiro, você precisa de dobrar o joelho. Qualquer hora, essa semana eu perdi o meu sono às 3 horas da manhã, eu já nem pergunto mais não, porque por que eu perdi? Eu vou ficar reclamando. Eu fui lá para a sala, liguei um DVD e comecei a adorar Jesus. Jesus me chamando para poder falar com Ele, que às vezes é um dia tão corrido que a gente não consegue tempo de qualidade, e aí Ele desperta de madrugada. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você não vai encontrando tempo no dia a dia, Jesus vai despertar você pela madrugada. Agora você acha que isso é ruim? Isso é o maior presente do céu. O Pai está te chamando para ministrar no seu coração, para criar raízes na sua alma, porque Ele quer te preparar para a frutificação. Solo raso não, solo duro não. Solo, coração preocupado, é o solo com espinhos. O texto diz, a gente vai finalizar agora, o que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites do mundo. Lá está cheio de espinho, e o espinho começa a sufocar. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, sai daqui, mas os prazeres do mundo continuam dominando a sua vida. Você já viu aquele crente que não tem ninguém aqui, mas existe gente assim, está bem com Deus, depois cai, aí envolve com a vida de pecado, a outra tentação e cai. Os cuidados do mundo, o desespero pelas riquezas. Não tem nada, não tem nenhum problema você ser rico, você trabalhar, pelo contrário, isso é bênção. O problema é quando isso rouba o seu tempo com Deus. É igual o jovem rico: Senhor, eu cumpro todos os mandamentos, eu honro meu pai, eu faço, eu sou o cara. Então vende o que você tem e me segue. Quando? Onde? Chegar ali daqui a pouco. Foi embora triste, porque a riqueza dominava o seu coração. Quer saber se a riqueza domina o seu coração? É quando o trabalho, quando a luta pelas conquistas materiais rouba o seu tempo com a sua família e com Deus. Solo materialista, o coração preocupado, é quando os prazeres estão mais fortes no seu coração. Será que você, jovem, como está o estado do seu solo? O solo do seu coração. Será que os prazeres do mundo não estão dominando, matando? Gente, tem muita promessa de Deus liberada sobre a juventude. Deus fez muita coisa linda através de vida de jovens da história, como Daniel, um homem que ocupou um estado de um escalão no governo inigualável, que teve revelações proféticas como ninguém teve. O cara tinha tanta intimidade com Deus, que Deus deu para ele 10 vezes mais inteligência do que o maior sábio daquele lugar, com 18 anos de idade. Ô jovem, Deus quer fazer coisa linda na sua vida. O pecado veio tentando te matar, os prazeres desse mundo que é passageiro. Você vive aquele momento e depois você frustra, a sua alma fica lançada na terra, porque você não sente depois o prazer. A ação do inimigo no seu coração é muito forte, meu irmão. Você não tem noção do que Deus quer fazer na sua vida, do que Deus pode fazer através de José, através de Daniéis aqui, através de Josias neste lugar, através de homens, de jovens. Jovem, não deixe os prazeres do mundo matar as promessas de Deus na sua história. Que o Senhor levante jovens cheios do Espírito Santo, batizados com fogo. Que levante jovens profetas. Os vossos jovens profetizarão. Eu declaro sobre a sua vida, no nome de Jesus. Oh glória. Os que caíram entre os espinhos, os seus frutos não chegam a amadurecer. Você percebe isso na vida daquele que é dominado pelos prazeres do mundo. O cara dá para despontar, mas não sai. O cara tem um ministério lindo, mas não flui, porque o prazer sempre sufoca. O fruto não chega a amadurecer. Mas o Senhor está preparando o nosso coração. Jesus está arrancando os espinhos. O semeador está aqui nessa casa. O semeador está movendo este lugar. O arado, a foice do céu. O semeador está movendo o nosso meio, porque Ele tem preparado. Ele quer nos preparar para frutificar de forma extraordinária, para a glória de Deus Pai.
Oh, aleluia! Eu posso sentir o mover de Deus. Eu posso sentir o mover do Espírito nessa casa. Solo duro, coração endurecido, o coração que é superficial, um coração materialista, e por fim, o meu e o seu coração profeticamente, um coração aberto, um coração fértil, em que Lucas capítulo 8, verso 15 diz: mas existe uma semente que foi lançada e ela caiu em boa terra. Ela caiu em boa terra. São os que, tendo um ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Com perseverança. Não vai parar a frutificação na sua vida, não vai parar a frutificação na sua casa, não vai parar a frutificação no seu ministério, porque a terra é boa. Quem é esse pastor? É aquele que ouve uma palavra e fala: eu quero viver essa palavra. Chega na segunda-feira, eu oro sobre essa palavra. Chega na terça-feira, eu medito sobre essa palavra. Chega na quarta-feira, eu continuo semeando essa palavra. Chega na quinta-feira, eu continuo conectado no céu. A palavra vai gerando vida, eu vou tornando essa palavra prática, e começa um tempo de frutificação. É isso que Deus está preparando, é isso que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu irmão, eu creio que Deus tem despertado gente na primeira igreja presbiteriana renovada. Jesus está despertando vidas como terras férteis, gente sedenta por Deus nessa casa, gente querendo viver cheio de Deus nessa casa. Sabe por quê? Ele está preparando um tempo de frutificação abundante. Eu quero liberar isso sobre essa casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Você vai gerar frutos como nunca gerou. Você vai viver 2019 um tempo de abundância, para a glória do nome do Senhor. Por quê? Porque aquele que prometeu já lançou semente preciosa, poderosa, e vai cumprir, para a glória do nome de Jesus. Se você crê, você pode aplaudir a Jesus. Você pode ir se colocando de pé enquanto você adora o nome dele. Enquanto você adora, você pode aplaudir mais uma vez. Coloca de pé e vamos aplaudir. Vamos adorar ele com salvas de palmas. O ministério de louvor vai vir aqui à frente. Você pode adorar Jesus. Aplaude mais forte. Eu gostaria que a gente exaltasse o rei, a gente exaltasse aquele que está lançando a semente. Ah, Jesus, deixa ele arar o seu coração. Você pode glorificá-lo, você pode exaltar a presença dele. Vai receber essa palavra, vai receber essa semente. O resultado da frutificação depende do estado do seu coração. Como está o seu coração nessa noite? Como está o solo do seu coração nessa noite? Duro, o arado está passando. Raso, é tempo de mergulhar nele. Materialista, fugir dos prazeres da terra. Fértil, a palavra já está sendo penetrada, a palavra já está entrando no seu coração e já está mexendo com a sua alma, está mexendo com as suas emoções, está mexendo com a sua vida. O Lucas fala que esse vai gerar 100 por 1, que Lucas está resumindo tudo, mas em Mateus fala que ele vai gerar 30, 60 e 100 por 1. Qual que é a frutificação que Jesus falou nessa parábola? Qual a frutificação que Jesus falou que vai dar aquele que recebe a boa semente? 30, 60 e 100 por 1. Sabe qual que era a frutificação comum para os agricultores daquela época? 10 por 1 para baixo. Oh glória. Para eles assim, estava bom, 10, uma semente eu lancei, colhi 10 vezes mais, top. 9 meses, 8 vezes, 7 vezes, top. Está dentro da média da colheita. Mas Jesus falou que com a gente vai ser o quê? O que Ele vai fazer na sua vida é sobrenatural. O que Ele vai fazer na sua vida é surpreendente. O que Ele vai fazer na sua vida é extraordinário. O que Ele vai fazer na sua vida, os semeadores, as pessoas ao redor vão olhar e falar: meu Deus, tem isso. Não é 10 por 1, é 30, é 60, é 100. O que Deus está fazendo na vida dele, o que Deus está fazendo na família dele, o que Deus está fazendo na história, é isso mesmo. Porque a semente é poderosa e o semeador já saiu para semear e operar o sobrenatural.
Revela aí através de atitude como está o seu coração. Revela para Deus como está o seu coração diante da palavra aqui. Qual a sua reação diante da palavra agora? Lembra que o seu coração, as suas ações são um retrato do seu coração. Então agora você, com atitude, só vai revelar o que está no seu coração. Se o seu coração está sedento, você vai manifestar de alguma forma aí que o seu coração está sedento. Se o seu coração está impactado pela semente, você vai fazer alguma coisa aí para mostrar que seu coração está impactado com a semente. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés.